Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes aí na companhia dos amigos, da família, mas principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce e amado Espírito Santo. Bom, turminha, hoje eu trouxe para vocês essa história, a comemoração do Dia da Reforma Protestante. Por que eu te trouxe esse tema, essa história hoje? Porque hoje, dia 31 de outubro, é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. Infelizmente, as pessoas hoje aí no calendário colocaram como o dia do Halloween. Na escola, vai todo mundo enfeitado, com a cara toda perequeta, tudo com a cara toda suja, e para poder comemorar o Halloween. Só que você, criança brasileira, tem que saber que o Halloween não é uma festa típica nossa. A festa do Halloween é uma festa o quê? Lá da América do Norte, dos Estados Unidos, da Europa. Eu vou deixar o link aqui para vocês embaixo, no primeiro comentário, sobre por que nós não devemos comemorar o Halloween, que é uma história que eu já contei para vocês, porque não tem nada a ver conosco. Nós temos, porque o Halloween comemora lendas, né? As lendas, só que as lendas lá nórdicas, as lendas europeias, as lendas americanas. Nós, aqui no Brasil, nós temos as nossas lendas também, né? Só que nós comemoramos o quê? O dia do folclore, que é no mês de agosto, não é agora em outubro. Então, essa festa veio para o Brasil, né, essa comemoração, por causa das escolas de inglês, porque a gente sabe que o inglês é uma língua que é falada em todos os países, né? Não é a língua nativa lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas hoje, se você sabe falar inglês, em todos os países do mundo tem alguém que fala, né, que a gente coloca assim o inglês como se fosse uma língua universal, porque é uma língua que, se você souber ela, você pode entrar e sair em qualquer lugar. Eu vou viajar para a Europa, eu vou viajar lá para a Austrália, ou para o Oriente Médio, ou para a China, vai ter alguém que vai saber falar inglês e vai se comunicar com você, entendeu? Então, aí vier com esse advento de todo mundo aprender o inglês, as escolas de inglês trouxeram no calendário delas o Halloween, e aí isso se espalhou por todas as escolas, mas isso não tem nada a ver com a gente. Por quê? Isso também é uma estratégia do inimigo para que as pessoas não comemorem algo que é muito importante, que é o quê? A Reforma Protestante, que é comemorado no dia 31 de outubro. Então, por isso, nós devemos dizer não ao Halloween e sim a reforma. Então vamos lá, para começar a nossa história, deixa eu colocar aqui para vocês. Com certeza, algum de vocês aqui já passaram por reforma nas suas casas, ou já viu alguma casa sendo reformada. Será que na sua casa tem alguma coisa que está precisando ser reformada? Seja lá um armário que precisa reformar, um sofá, lá o banheiro está precisando ser reformado. Sempre tem alguma coisa que as pessoas querem melhorar ou reformar em casa, ou na escola, ou na igreja, e até mesmo na nossa própria vida. Há mais de 500 anos aconteceu uma reforma das mais importantes do mundo. Vocês sabem de qual reforma que eu estou falando? Então, no dia 31 de outubro, é comemorado uma data muito importante, e nós vamos aprender sobre esta data, que é chamado o Dia da Reforma Protestante. O objetivo desta reforma foi o de melhorar a Igreja Católica Romana, que fazia muitas coisas que não estavam de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. E foi um movimento liderado por Martinho Lutero e que deu início às igrejas que são chamadas hoje de igrejas protestantes ou igrejas reformadas. Mas antes de falar sobre Martinho Lutero, nós vamos voltar no tempo 200 anos antes deles e vamos falar de dois pré-reformadores,
dois homens que também não aceitavam o que a Igreja Católica ensinava, porque não estava de acordo com a Bíblia. Um desses homens era John Wycliffe, que nasceu no ano de 1325 e morreu em 1384. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, este homem aqui, ó. Porque ele pregava as mensagens da Escritura de uma forma simples e acessível para todo o povo. O outro era John Huss, que nasceu em 1372 e faleceu em 1415, que foi também um pré-reformador. A ideia desses homens e tantos outros nesse período era que a igreja necessitava voltar para a Bíblia, da qual tinha se afastado, ensinando e falando exatamente o que a Bíblia condenava. Então, tudo que a Bíblia condenava, nesse período, um período de 500 anos que a gente fala o período das trevas, porque as pessoas não tinham acesso ao livro, não tinham acesso à escrita. Quem tinha acesso era só os freis, os padres, aqueles que estavam dentro da igreja. Então, eles ensinavam o que eles queriam. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia também estava em latim. Poucos tinham traduzido ela do aramaico, do hebraico e do grego para o latim. Então, era difícil. Então, as pessoas acreditavam em tudo que o padre ou estava lá na frente falava. E o padre fazia o que? A sua homilia em latim. E as pessoas, às vezes, como é que entendeu latim se ela falava alemão, o outro falava inglês, o outro falava espanhol? Então, ele só abaixava a cabeça e concordava. Então, esses homens, eles queriam que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. E para eles era urgente que uma reforma acontecesse, mas ela só veio mesmo se concretizar com Martinho Lutero. Mas quem foi Martinho Lutero? Quem foi este homem? Aqui está ele. O Martinho Lutero era um padre da Igreja Católica, nascido em 1483 na Alemanha. Ele buscava de todo o coração ficar perdoado dos seus pecados. E o que ele ouvia era que precisava fazer muitas coisas boas para conseguir a salvação. À medida que Lutero ia estudando as Escrituras, ele começou a perceber que havia muitas heresias. O que é heresias? Heresias é mentiras, né? Coisas contadas de formas erradas. Então, havia muitas heresias sendo ensinadas na igreja, coisa que não estava de acordo com a Bíblia. E certo dia, ele leu no livro de Romanos, o capítulo 1 e o versículo 16 e 17, que está escrito bem assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, quando Martinho Lutero leu esse versículo pela primeira vez, ele descobriu que a salvação é conseguida apenas pela fé e não por coisas com as quais se possa conseguir a salvação. Isso mudou a vida de Lutero radicalmente. E havia, nessa época que ele vivia, uma doutrina da Igreja Católica que era o quê? A compra de indulgência, a compra do perdão, a compra da salvação por dinheiro, isso mesmo. Então as pessoas, elas davam o que tinha para ter o direito, o perdão dos pecados, o direito de entrar no céu, se ele pagasse uma grande quantia de dinheiro. Então, Lutero, já cansado de ver tantas coisas erradas sendo pregadas e praticadas, ele escreveu 95 razões
pelas quais a igreja deveria mudar de postura. E no dia 31 de outubro de 1517, ele pegou um martelo e foi lá em frente à catedral, né, que é lá da cidade onde ele morava, na igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele pregou essas 99 razões pelas quais a Igreja Católica deveria voltar para o verdadeiro ensino da Bíblia. E essas 95 razões passaram a ser conhecidas como as 95 teses. A partir desse dia, muitas pessoas, inclusive freiras, padres e pessoas comuns do povo, começaram a ser despertados, não só na igreja, como também em sua própria vida, e concordar em lutar junto com Lutero para que as coisas erradas fossem retiradas e para que a Bíblia fosse pregada e ensinada como realmente ela é, de acordo com o que está escrito nela. Outro fato que Lutero e seus apoiadores passaram a enfatizar é que a autoridade da Bíblia era maior do que a autoridade da igreja. E essa era uma tese muito importante e verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. Porque para eles deixaram a Bíblia de lado e para eles a igreja era mais importante do que a Bíblia. Só que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a igreja ali, o templo, ele não é um lugar onde Deus habita. Onde é que Deus habita? Ele habita no nosso coração. O templo lá, a igreja, é só o lugar aonde as pessoas vão, né, para adorarem ao Senhor. Então, porque Jesus fala que nós somos a igreja dele, nós somos a igreja. Aonde tiver uma pessoa falando do amor de Deus, ali tem uma igreja. Então, aquele prédio de concreto é simplesmente o templo, o lugar onde pessoas se reúnem para adorar a Deus, para aprender mais sobre Deus, para ler a Bíblia. Só que eles inverteram isso, colocaram que a igreja era mais importante que a palavra de Deus, e não é. E aí, Martinho Lutero, ele colocou algumas dessas 95 teses. É importante ressaltar que o princípio fundamental da reforma protestante está resumido em 5 solas. A palavra sola, ela quer dizer somente. E quais são essas 5 solas? Essas 5 somente que Martinho Lutero, a reforma protestante colocou das 95 teses, as 5 principais. A primeira, solo fide, ou seja, somente uma fé. Somente pela fé em Jesus Cristo que uma pessoa pode ser salva. E ele colocou lá o versículo que falava sobre isso, que está lá em Atos 16 e 31, que fala bem assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A segunda sola escritura, ou seja, somente as escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, o único padrão de fé e conduta do cristão. E aí ele colocou lá o João 17 e 17, que está escrito, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O outro solo é solo Cristo, ou seja, somente Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador, que está escrito, né, que ele colocou lá em Atos 4 e 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, somente Cristo pode dar salvação. Sola gratia, que significa somente a graça. Nenhuma pessoa merece a salvação que é concedida unicamente por Deus por causa do seu grande amor e graça,
que está lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação só veio por meio da fé, não adianta. Porque se alguém falar, eu sou salvo, eu me salvei, aí ele vai se gloriar por isso. E a última, sola deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Só Deus é o único digno de ser louvado e adorado, que está lá em Romanos 11 e 36, que está escrito bem assim, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, essas são as 5 fundamentos, os 5 somente, que dentro desse movimento protestante, Martinho Lutero e seus companheiros colocaram. O movimento da reforma de Lutero trouxe grande discussão no meio das autoridades da igreja católica. Lutero não pretendia fazer uma nova igreja, não. Pelo contrário, ele queria que a igreja corrigisse os erros e praticasse a Bíblia em todos os sentidos. Mas não foi isso que aconteceu. Lutero foi julgado e expulso da igreja católica, que queria vê-lo preso. Frederico III, também conhecido como Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, ou seja, a Saxônia era como era chamada a Alemanha antigamente. Ele protegeu Lutero e conseguiu abrigá-lo no castelo de Wartburg durante um ano. Foi nesse período que Lutero, sem poder sair, traduziu o Novo Testamento para o alemão. E essa tradução levou apenas 11 semanas, do meio de dezembro de 1521 até o início de março de 1522. Que feito incrível, não é, crianças? Que Lutero fez. O Novo Testamento em alemão foi publicado no dia 21 de setembro de 1522. A partir de então, Lutero continuou a revisá-lo e a traduzir o Antigo Testamento também, e ele não descansou enquanto não terminou a tradução para que todo o povo pudesse ter acesso à Bíblia, cada um na sua língua. E em 1534 foi publicado a primeira edição da sua Bíblia completa em alemão. E a gente sabe que o primeiro livro impresso no mundo, que nós vamos aprender mais para frente no dia da Bíblia, foi a Bíblia, isso mesmo. E aí, ó, a reforma protestante trouxe grande repercussão e um grande impacto, não só na Alemanha, como também em todo o mundo. Em todo o mundo, essa reforma, ela trouxe impacto. Inclusive, ela traz impacto até hoje nas nossas vidas. Vários homens de outros países da Europa, ao ouvir o que Lutero tinha feito na Alemanha, aderiram aos seus ensinamentos, trazendo para os seus países também a ideia da reforma. Eles se empenharam para traduzir a Bíblia para diversos idiomas, para que o povo pudesse ler e entender e também pregarem a verdade sobre a Bíblia. E aí você pode se perguntar, mas por que é tão importante saber sobre a reforma protestante? Uma das razões é porque a reforma é um acontecimento histórico. E lembrar da história nos ajuda a saber o que houve no passado e pensar o que está acontecendo no presente e refletir sobre o nosso futuro também. A grande reforma é aquela que acontece no nosso coração, crianças. Quando você reconhece que é pecador, então arrependido dos seus pecados, confia em Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, está aqui em João, no capítulo 1
e no versículo 11 e 12. Veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isto mesmo. Então, Jesus está vivo e pronto para salvá-lo. Todo o que pela fé o recebe no seu coração. Lembre-se de que esta fé foi a grande mudança na vida de Lutero. Ser salvo só pela fé, só pela graça, e você que já creu em Jesus como seu Salvador, ele deseja entrar no seu coração e mudar a sua vida totalmente. Então, a reforma também nos leva o quê? A reforma protestante, ela nos leva a pensar sobre a reforma e a renovação da nossa mente e do nosso coração. Então, nós também devemos, como os membros do corpo de Cristo, nós mesmos sabermos qual que é a reforma, né, que nós temos que fazer dentro da nossa mente e do nosso coração. E eu e você precisamos renovar a nossa mente e o nosso coração, como está escrito em Romanos 12 e no versículo 1, que é o nosso versículo de hoje. Deixa eu ver aqui para mim poder mostrar para vocês. Tá escrito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e 2. Então, ou seja, nós não devemos se deixar influenciar por este mundo, mas nós temos que o quê? Que nos amoldar à vontade do Senhor para a nossa vida. Nós temos que fazer o quê? Permitir que Deus transforme os nossos pensamentos diariamente por meio da sua palavra, pois uma mente renovada é uma mente cheia da palavra de Deus. Tendo uma mente cheia da palavra de Deus, nossos sentimentos serão renovados, refletindo assim em ações que agradam a Ele. Quanto mais perto de Deus e da sua palavra nós estamos, mais nós vamos sendo transformados para ficar mais e mais parecido com Jesus. Você que já creu em Jesus e recebeu Ele como Salvador da sua vida, busca diariamente, crianças, por meio da leitura da palavra, renovar a sua mente e seu coração com tudo aquilo que é puro e bom. Afasta a sua mente do mal, dos jogos do mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Hoje, como aconteceu há mais de 500 anos atrás, há necessidade de uma reforma novamente. Há muitas coisas para serem melhoradas ou reformadas em nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja. E o mais importante, a maior reforma tem que ser feita onde? Na nossa vida. Onde estão os corajosos aí do outro lado, que como Lutero foi no passado, vão o quê? Levar a palavra de Deus para os outros. Você que ainda não fez a reforma no seu coração, você quer receber Jesus agora no seu coração? Você vai ter oportunidade. Agora você que já recebeu Jesus na sua vida, no seu coração, você quer agora aí se comprometer a ler a Bíblia e fazer reformas dentro do seu coração para cada dia ficar mais parecido com Jesus? E aí, o que vocês acham? Então, turminha, essa é a história da reforma protestante. Então, não deve haver uma reforma protestante, né? Como houve a reforma protestante. O que diz? Protestante, vem de protesto. Então, Martinho Lutero, ele protestou
porque a Bíblia não estava sendo realmente ensinada da maneira correta. Estava o quê? Deturpando a palavra de Deus. Mas nós hoje, ó, por causa desse movimento que houve, hoje nós temos, ó, o privilégio de ter a palavra de Deus em mãos, impressa no celular. Ah, professor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho a Bíblia em casa. Vai lá no celular, lá na sua Play Store, lá e baixa, lá tem Bíblia infantil, Bíblia para adolescente, Bíblia teen, Bíblia A, Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas cuidado, porque tem muitas Bíblias que hoje em dia eles estão o quê? Tirando palavras de dentro da Bíblia que não deveriam ser tiradas. E a Bíblia fala que não passará nem um tio nem um jota sem que essa palavra se cumpra. Então, a Bíblia aqui da professora Esther é a Bíblia João Alves Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Essa é uma Bíblia muito boa. Então, não deixem de ler, crianças, a Bíblia todos os dias e fazer essa reforma. Entendeu? Todos os dias dentro do seu coração. Porque a própria Bíblia no Salmo fala que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Todos os dias de manhã que você vai lá ler um versículozinho da Bíblia, você já está renovando dentro do seu coração a palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma oração e você aí do outro lado, se comprometa. Fala bem assim, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Gente, quantas histórias maravilhosas, emocionantes que tem aqui. Mas só dos heróis que tem no Velho Testamento, mas só se você já começar lá a história do nosso Salvador Jesus. Se você for começar a ler a Bíblia hoje, começa a ler pelo livro de João. Aí você vai ver o que é realmente o amor de Deus. Daí depois você vai lá para os 4 evangelhos, volta lá Mateus, Marcos, Lucas, daí depois vai para Atos, depois as cartas paulinas, Tiago, João, e aí chega no Apocalipse, daí você vai para o Velho Testamento. Gente, é bom demais, nossa, ai, é gostoso ler a palavra de Deus. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Papai, também te agradeço, Senhor, por o Senhor ter usado este homem, Martinho Lutero, para trazer até nós a palavra de Deus como ela é hoje. Nós sabemos que durante o longo da história o Senhor usou vários homens para que através do seu engajamento, da sua intrepidez, eles pudessem estar trazendo a palavra de Deus. E hoje, papai, que nós que temos tanta facilidade para poder ter contato com a tua palavra, que nós venhamos a valorizar não só o sacrifício que o Senhor fez na cruz, mas também a tua palavra. Papai, essas crianças que hoje estão te aceitando como Senhor e Salvador da vida delas, cuida da vidinha de cada um e que eles possam, papai, dizer sim à reforma dentro do seu coração e não ao Halloween, porque hoje, ao invés de nós comemorarmos essa festa que é triste, que é satânica, que é demoníaca, nós podemos comemorar a reforma dentro da nossa vida, nos nossos corações, pela tua palavra. Desde já te agradeço, papai, e também te agradeço, Jesus, pelo Senhor ter se sacrificado na cruz por todos nós. Entra no coração de cada um que está te aceitando hoje como Senhor e Salvador da vida deles. Amém. E eu trouxe aqui uma musiquinha antes de terminar para cantar com vocês. É bem assim, ó. Como é bom andar com Cristo, segurança e paz me traz. Junto dele eu fico firme, digo não a Satanás. Como é bom andar com Cristo. Na tentação, na aflição, tudo resisto. Tenho vitória, feliz eu estou. Escolhi andar sempre com Cristo. O mal eu resisto, vitória com Cristo. De Cristo eu sou. Então, que você tenha prazer em andar com Cristo. E ó, hoje, diga não ao Halloween. Não a essa festa demoníaca. E sim para Jesus. Sim para a palavra de Deus. Sim para a reforma dentro do seu coração. Um beijo para vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu gravar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro.